Oi, amores, sejam bem-vindas a mais uma live. E o tema da live de hoje é 5 motivos principais que você não consegue valorizar a sua beleza com um delineado gatinho. Eu vou explicar quais são os diferentes formatos de olhos que cada uma de nós temos e por que existe um delineado específico para cada formato de olho. Quais são os motivos principais que as mulheres, no geral, não conseguem fazer o bendito delineado gatinho e assim não conseguem alcançar um resultado de valorizar realmente a beleza de cada uma com essa técnica de maquiagem. Primeiro de tudo, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: na maquiagem, gente, não existe regra, tá? Não existe regra pronta. Não existe um caminho simplesmente que você fazendo aquele caminho você vai acertar de todos os jeitos, ou então se você copiar um tutorial você vai acertar, ou então simplesmente assistir um vídeo você vai acertar. Não. Pensa o seguinte, nós somos diferentes, tá? Nosso rosto é diferente. Então, por exemplo, existem formatos de rostos diferentes, né? Tem o formato de rosto oval, tem o formato de rosto redondo, tem o formato de rosto quadrado, tem o formato de rosto triângulo invertido. Então, pensa que a maquiagem, como é que faz para você valorizar a sua beleza com a maquiagem? É você entender o seu rosto. Você entendendo o seu formato de rosto, o seu formato de olho, fica muito mais fácil de você fazer a maquiagem que vai valorizar de verdade, a sua beleza, entenderam? Então, o que eu mais vejo que vocês mandam aqui no direct, nas caixinhas de perguntas é: Luiz, eu tenho muita dificuldade no delineado gatinho, eu não consigo acertar o delineado gatinho, fica torto, a minha pálpebra é gordinha, como é que eu faço? Fica cortadinho. Então, o primeiro passo de tudo é você identificar qual é o seu formato de olho. Porque você identificando o seu formato de olho, você vai identificar, o próximo passo é você saber qual é a reta que você vai criar daquele delineado. Se aquele delineado vai ser mais longo, se esse delineado vai ser um pouquinho mais curto, se esse delineado vai começar aqui do canto interno, se esse delineado vai ser mais grosso, tá? Então, o primeiro passo de tudo, o primeiro motivo é: o delineado gatinho não é para todos os formatos de olho. Os formatos de olhos são diferentes. Então, pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. O meu olho aqui, prestem atenção no meu olho. O meu olho, ele é separado, tá vendo? Ele é um pouco mais separado, ele não é um olho junto. Então, o espaço de um para o outro é um espaço considerável, tá? Ele não é um olho junto. Além do mais, ele tem a pálpebra gordinha, tá vendo? A minha pálpebra cai aqui em cima. Então, se eu, Luísa, ou se você que está me assistindo, tem um formato de olho mais separadinho e com a pálpebra gordinha, a nossa técnica de delineado vai ser diferente da pessoa que, por exemplo, tem um olho mais junto e tem a pálpebra livre. Entenderam? Então, não é simplesmente existe uma técnica específica de delineado gatinho para todo mundo, não. E aí, quando você, né, que é iniciante na maquiagem, que tem dificuldade na hora de fazer o delineado gatinho para valorizar a sua beleza, quando você chega e não sabe por onde começar, o que acontece que eu vejo? Você vai tentar fazer o delineado gatinho que você viu em algum tutorial do YouTube. Ou então fazer um delineado gatinho que você aprendeu com a sua amiga. Só que, às vezes, a sua amiga ou esse tutorial que você assistiu no YouTube é para um formato de olho diferente do seu. Eu vou colocar aqui as fotos que eu tirei para eu exemplificar, que fica mais fácil para vocês acompanharem o raciocínio. O pessoal que está no YouTube não vai conseguir acessar os slides, tá? Então, quem está no YouTube, corre para assistir pelo Instagram, porque pelo Instagram eu vou compartilhar as fotos, tá? Então, ó, vamos começar com os olhos asiáticos. Vocês estão assistindo? O pessoal que está aí no Instagram... Ai, gente, tá coçando aqui. Quem está no Instagram está conseguindo ver? Já mandem as dúvidas de vocês a respeito desse tema do delineado gatinho que eu vou responder no final da live, tá? Então, vamos lá para concluir o raciocínio. O formato de rosto asiático, gente, ele vai fazer...
existe a possibilidade, já de antemão, de fazer o delineado gatinho em olho asiático, sim, tá? Assim como existe a possibilidade de fazer o delineado gatinho em olhos amendoados, tá? Então, pense o seguinte, quem tem o olho asiático, o ideal, tá? É fazer um traço bem fino na raiz superior aqui dos cílios, tá? Bem fininho. Por quê? Qual é a explicação? Por que que esse delineado para olhos asiáticos, o traço do delineado tem que ser fino? Porque a pálpebra, o côncavo das pessoas asiáticas, ele é mais profundo, ele fica, essa parte aqui do olho fica escondidinha. Então, se essa pessoa que tem o olho asiático fizer um traço muito grosso, vai ficar aquele traço grosso, aparente, vai parecer um negritão, um grande negritão, e não vai valorizar a sua beleza, que é o foco principal da maquiagem, tá? Então, para essas pessoas que têm os olhos, o olho asiático, formato de olho asiático, é fazer um traço bem fininho na raiz superior dos cílios, tá? E o ideal é abrir bem os olhos para que a maquiagem carimbe o limite do olhar. Ou seja, quando você estiver fazendo o seu delineado, tá? Você vai saber exatamente aonde você está passando esse traço fino. Então, fez o traço fininho, abre o olho para você checar se aquele traço realmente está fino e está valorizando a sua beleza e esse formato específico de olho asiático, tá? Então, beleza. Depois que você fez esse traço fininho na raiz superior dos cílios, ó, você vai continuar no final aqui desse delineado. Eu gosto de sugerir sempre, para quem tem côncavo mais marcado, pálpebra mais gordinha, olho asiático, é fazer um traço fino desse delineado. Ou seja, a perninha desse delineado também vai ser uma perninha fina, tá? Nessa foto que eu coloquei de exemplo aqui, já não tá tão fino, tá? Eu, Luísa, gosto de indicar um traço ainda mais fino. Por quê? O olho asiático, você consegue alongar ele, tá? Um pouco mais, tá? Só que com esse traço mais fininho. Por quê? Porque ele é profundo. Se você colocar um negritão, vai ficar marcado, não vai valorizar a beleza. A mesma coisa ali, ó. Olha a diferença dos olhos amendoados. No olho amendoado, qualquer traço fica bem nesse tipo de olhar. Por quê? Porque ele é um olhar, sabe a amêndoa? Ele é um desenho de uma amêndoa. Então, ele tem mais espaço de pálpebra móvel para você conseguir brincar. Então, quem tem esse espaço livre de pálpebra móvel aqui, tá? Que é entre o côncavo e aqui a sua sobrancelha, se você não tem essa pelinha caída, você consegue brincar mais com a maquiagem nesse tipo de formato de olho, tá? Por quê? Porque aí você consegue fazer as técnicas e essas técnicas vão aparecer. Então, o delineado no formato de olho amendoado pode ser tanto um delineado mais grosso, tá? Por quê? Porque ele tem essa amplitude, quanto um delineado mais fino. O que vai te guiar sempre é o que você gosta, tá? O que você gosta? Eu, Luísa, eu explico isso muito para as minhas alunas. Não adianta, gente. Eu sou um pouco contrária às normas que existem por aí, tipo visagismo, regra, tem que seguir esse padrão, por quê? Porque o foco da maquiagem, no meu ponto de vista, é fazer uma maquiagem que, de fato, você faça e você consiga se sentir bonita, e não simplesmente ficar igual a todos, tá? E não simplesmente ficar igual a Kim Kardashian, a Xuxa, enfim, qualquer pessoa aí que você admire e ache linda, maravilhosa. Porque a gente é diferente. Então, entenda do seu formato de olho e do seu rosto para você se guiar para a técnica de maquiagem que você vai fazer, tá? Então, o formato de olho amendoado, ele é um formato de olho que, para o delineado gatinho, ele é perfeito, porque você pode criar um traço mais fino, rente à raiz dos cílios, você pode criar um traço mais grosso, tá? Você pode fazer um delineado gráfico aí, que vai ficar bem aparente. Então, esse formato de olho amendoado, ele é um formato de olho mais acessível para as outras técnicas de maquiagem, tá?
fica mais fácil da gente brincar e de você realmente ter esse espaço para fazer as técnicas de maquiagem. Só que não é todo mundo que tem esse formato de olho amendoado, tá? No meu caso, por exemplo, eu não tenho. Então, se eu faço um delineado gatinho muito grosso, na hora que eu abro o meu olho, fica um traço muito grosso. As pessoas que estão me vendo só conseguem ver esse traço grosso, tá? Então, não valoriza a minha beleza, não valoriza o meu formato de olho. Então, vamos escolher outra foto aqui para eu explicar para vocês. Então, beleza. Os olhos redondos, tá? O delineado gatinho aqui, em olho redondo, ele não deve ser grosso, tá? Por quê? Qual é o sentido aqui no olho redondo? É você alongar um pouco mais esse olhar, tá? Então, a mesma coisa, ó, ali na pontinha dele, ele fica com uma pontinha um pouco mais grossa do que a raiz dos cílios, tá? Então, o que está escrito aqui? Para alongar o olhar, trace um risco fino na raiz superior, a partir do meio, e puxa o delineado gatinho fino para fora do olho. Por que para fora do olho? Para você criar amplitude, para você alongar mais esse olhar redondo, se assim você quiser, obviamente, tá? Que mais? Gente, eu tô muito cega. Eu tô com o celular um pouco distante, então fica difícil para eu olhar aqui, eu vou ter que colar com os meus... Vocês estão conseguindo ler daí? Dá um joinha aqui para mim, se vocês estão conseguindo ler. O formato de olho proeminente. A mesma coisa para sombra e para delineado, ó. Aplicar a sombra marrom na raiz dos cílios inferiores e esfumar. Por quê? Eu sempre explico que maquiagem é jogo de luz e sombra o tempo inteiro. Você joga luz aonde você quer valorizar o seu rosto e você joga sombra aonde você quer escurecer, aonde você quer disfarçar, aonde você quer deixar mais disfarçado, menos aparente, tá? Então, sempre jogo de luz e sombra. Então, aí, nessa explicação da foto, aplicar aqui a sombra, tá? Marrom, tanto na parte superior quanto na parte inferior, antes de você fazer esse delineado, você vai deixar a aparência desse olho proeminente que ele é mais ameno. Então, não vai ficar um olho tão para fora. Por quê? Porque você jogou sombra, você jogou esse marrom escuro. Quando você joga esse marrom escuro, o que acontece? Você cria a sensação de que esse olho é menos profundo. Menos profundo não, menos para fora, não tão para fora, não tão aparente, tá? Então, basicamente aí é criar um ponto de disfarce nesse olho, tá? O olho da Juliana Paz, ele é um olho proeminente. Então, quais são as técnicas que valorizam esse tipo de olhar? Técnicas, por exemplo, no esfumado, né? Que é o que eu vou explicar, no delineado, que eu vou explicar depois desse esfumado. O esfumado é basicamente você disfarçar ali com uma sombra marrom mais escura, uma sombra talvez marrom clarinha, para você criar profundidade, para você criar um disfarce nesse tipo de olho, tá? Já o delineado aí, ó, é fazer um traço grosso com delineador em cima do esfumado. Primeiro você cria uma base de esfumado, para depois você passar esse delineador. Senão fica muito aparente esse delineador, nesse tipo de olho. Tá? Se ficar muito aparente, na hora que você finalizar o delineado, você vai olhar para o espelho, provavelmente você não vai gostar. Então, o que acontece, gente, antes de tudo, antes de qualquer técnica de maquiagem, entendam o seguinte, o melhor de tudo é você identificar tanto o seu formato de rosto quanto o seu formato de olho. É isso que vai fazer o jogo mudar na maquiagem de vocês, tá? Então, o que vocês sempre me mandam é a dificuldade no delineado. Por quê? Porque muitas de vocês simplesmente acham que existe uma técnica específica, um delineado somente para todo mundo, para todos os formatos de olho. E não é verdade, tá? Já, ó, quem tem os olhos caídos, pensa o seguinte, a pessoa que tem o olhinho caído,
tá? Se ela não souber fazer esse delineado da forma correta, a chance dela errar e dela deixar esse olho ainda mais caído é muito grande. A mesma coisa para aplicação de cílios postiços. Mas como a gente está falando de delineado gatinho agora, é a mesma coisa. Pensa o seguinte, se seu olho é mais caidinho, as técnicas que você vai usar na sua maquiagem a técnica que vai deixar a aparência desse seu olho um pouquinho mais levantado, tá? Por quê? Se você fizer uma técnica que vai deixar esse seu olho ainda mais caído, a aparência que você vai trazer para essa sua maquiagem é a aparência de que você tá triste. É igual quando a pessoa vai colar os cílios postiços. Gente, eu já vi muita gente que cola os cílios postiços e por não saber aonde colar e o formato de olho, na hora que você vê a pessoa, fica parecendo que a pessoa tá pesarosa, triste. Vocês já viram gente assim? Foto assim? Então, primeiro de tudo, olhar caído, tomar muito cuidado com esfumado, com delineado e com aplicação de cílios postiços, tá? Então, olhos caídos, o que eu sempre digo é, na hora que você for puxar a pontinha do seu delineador, você puxar como se você estivesse indo encostar na sua sobrancelha, tá? Basicamente é isso, lá para cima, tá? E não reto. Se você fizer reto, a chance de você errar e trazer ainda mais declínio para esse seu olhar vai ser muito maior, tá? Quem aí tem formato de olho caído? Então, ó, ali o desenho também. E outra coisa, outro detalhe. Quem tem o formato de olho caído, pode começar esse delineado aqui de dentro, tá? Do canto interno também, tá? E você começa aqui do canto interno e na pontinha externa você vai puxar ele. Assim você vai criar esse lifting no olho, tá? Que vai, de fato, valorizar a sua beleza. O que mais? Deixa eu escolher outra foto aqui. Pálpebra caída, que é o meu caso e é o caso de muita gente aqui que me acompanha, que eu recebo no direct de vocês. Quem aí tem a pálpebra caída? Comenta aqui pra mim. Gente, pálpebra caída, relaxem, tá? Que tem jeito. Quem tem pálpebra caída tem jeito e a gente consegue sim fazer uma maquiagem que valorize a beleza de quem tem pálpebra gordinha, pálpebra caída, tá? Lembra que eu falei sobre jogo de luz e sombra na maquiagem? Para quem tem pálpebra caída e olho caído, isso vai valer demais, tá? Pálpebra caída, que é o caso da minha, tá vendo aqui, ó? A minha pálpebra é caída. O pessoal do YouTube vai ver melhor. Ou seja, parece que tem uma gordurinha aqui em cima do meu côncavo. Então, nesse caso aqui, quem tem a pálpebra caída, pensa o seguinte. Na hora que você estiver fazendo o seu delineado, você tem pouco espaço de pálpebra móvel aqui. Por quê? Porque a sua pálpebra é caída. Então, para essas pessoas que têm pálpebras caídas, o ideal é ou não fazer o delineado gatinho, e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem você não fazer delineado gatinho, tá? Existem N técnicas de maquiagem que vão valorizar a sua beleza. Você não precisa fazer o delineado gatinho. Não, Luísa, mas eu quero fazer o bendito delineado gatinho, porque eu quero aprender a fazer esse troço. Tudo bem, você pode fazer. O que eu, Luísa, faço? Eu faço um traço bem fino. Lembra do olho, do formato de olho asiático? A mesma coisa, tá? Vou fazer um traço bem fininho e bem singelo ali na raiz dos cílios, tá? Por quê? Porque eu tenho pouco espaço de pálpebra. Então, quanto mais fininho, melhor. E assim vai valorizar o formato de olho das pessoas que têm pálpebra caída. Essa é a grande questão. Essa é a chave. Então, pensem sempre que vocês tendo conhecimento, identificando o formato de olho, formato de rosto de vocês, vai ficar muito mais fácil de vocês fazerem uma maquiagem que, de fato, realce a beleza de vocês. Porque não tem nada pior do que a gente simplesmente fazer uma maquiagem, achar que abalou, se olhar no espelho e falar, puta que pariu. Que cagada que eu fiz aqui. Quem já fez isso, gente? Quem já se maquiou toda na hora que se olhou no espelho, assustou? Basicamente,
quem se assusta e quem erra é que ainda não entende que uma maquiagem, ela precisa de diferentes técnicas para as pessoas que têm diferentes formatos de olho e de rosto. Então, pálpebra caída, também, jogo de luz e sombra, na questão do esfumado, tá? Você pode criar um esfumado também clarinho antes de você fazer o seu delineado, tá? Então, pega um marrom clarinho, passa aqui no seu côncavo, tá? Porque quando você passa esse marronzinho ali no côncavo, você tende a trazer profundidade para esse olho. Você disfarça essa pálpebra caída. Por que as pessoas usam roupa preta na hora que elas estão querendo disfarçar as gordurinhas? Porque a cor escura, ela tende a te deixar mais disfarçada. Então, não aparenta tanto que a sua pálpebra é gordinha. É a mesma coisa com a maquiagem, tá? Então, olho preto, um olho marrom, um esfumado preto, um esfumado marrom, isso tudo vai criar uma nuance, um disfarce ali nesse olhar dessa pálpebra caída, tá? E a questão do delineado, como é que você vai fazer o delineado? Aqui tá um exemplo, tá? Na foto. Delineado para pálpebra caída. O que eu gosto de indicar sempre, que eu falo muito para as minhas alunas, inclusive, é fazer um traço bem fininho, tá? Bem fininho. Às vezes, gente, eu faço o traço só aqui no final, tá? Só aqui no final e dou uma puxadinha, tá? A minha puxadinha é tão fininha que na hora que quebra aqui a minha pálpebra, nem aparenta. Se eu criar um delineado muito grosso, quem tem pálpebra gordinha, na hora que abre o olho, ó, ele quebra. Então, é diferente. A técnica para quem tem pálpebra gordinha, pálpebra caída, técnica de delineado vai ser diferente para quem tem a pálpebra, por exemplo, aquele formato de olho amendoado que eu expliquei, que já tem um espaço de pálpebra móvel, não tem essa pelinha, e aí essa pessoa realmente consegue brincar mais com a maquiagem. Agora, quem tem essa pelinha aqui, vai ter que disfarçar, né, com uma sombra marronzinha, e o ideal é fazer um delineado bem fininho, tá? O que eu, Luísa, gosto de fazer também, já que a minha pálpebra é gordinha? Eu capricho bastante, depois que eu faço o meu delineado fininho aqui, o superior, eu gosto de pegar um pincelzinho, pincel de esfumar mesmo. Pode pegar tanto o delineado, uma sombra mais marrom, ou a sombra preta, por exemplo, se você estiver fazendo delineado preto, e esfumar aqui na pálpebra inferior, exatamente como tá no exemplo da foto aqui, tá? Porque aí você consegue criar um esfumado aqui e uma pontinha que vá colocar e vá dar esse lifting também, apesar dessa sua pálpebra caída. O que mais? Deixa eu compartilhar outra foto aqui. Olha, olá, olhos separados e olhos juntos. Gente, isso aqui é crucial na maquiagem, tá? Você identificar se o seu olho é junto, se o seu olho é separado. O meu olho, ele não é junto, tá? E ele também não é extremamente separado. Só que, se eu, Luísa, que tem o olho, se for para definir, ele é bem mais separado do que junto, dependendo da técnica que eu faça nesse meu olho, a técnica de maquiagem, de esfumado, de delineado, eu vou dar a aparência de que esse meu olho é ainda mais separado. Por exemplo, as pessoas que têm o olho separado, tá? Ou seja, esse espaço aqui entre o olho, um e outro, é muito grande. Se essa pessoa, na hora do delineado gatinho, fizer um delineado que tenha muito puxado aqui para fora, ou seja, você vai puxar aqui a pontinha do delineado muito para fora, você não concorda que, se a gente alongar essa parte aqui, a gente vai dar a aparência de que esse olho é ainda mais separado? É completamente diferente da pessoa que tem o olho junto. A pessoa que tem o olho mais próximo do outro é diferente. A pessoa que tem o olho junto, ela sim pode criar a pontinha desse delineado maior. Ou seja, puxar mais esse delineado. Para quê?
para ela criar esse espaço maior, dá a impressão de que esse olho não é tão próximo um do outro. É a mesma coisa da gente alongar, tá? Então, quanto mais você puxa essa perninha do delineado, mais aparenta que esse olho é maior, mais alongado. E quanto menos você puxa, no caso do olho separado ou do olho muito grande, quanto menos você puxa, mais não é ideal fica, mas vai valorizar mais esse tipo de formato de olho separado, tá? A mesma coisa para o esfumado. O que acontece? Quem tem o olho junto, o olho muito próximo um do outro, o ideal é essa pessoa iluminar, tá? Então, aquela técnica de esfumado, que a pessoa que tem o olho junto ilumina aqui, travou. Travou, voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Então, essas pessoas que têm o olho muito juntinho, o ideal na técnica do delineado é puxar mais a perninha ali para o final, para você criar esse espaço e dar a sensação de que esse olho é maior, que esse olho é mais puxadinho, que esse olho é mais alongado. Vocês estão entendendo, meninas? Comentem aqui para mim se vocês estão entendendo. Voltou, né? Então, gente, pensa sempre. A maquiagem, ela não tem que seguir um padrão, tá? Não tem que seguir um padrão. Façam uma maquiagem que valorize a beleza de vocês. Que vocês, de fato, possam se olhar no espelho e falar, porra, ficou legal, fiquei bonita, valorizei. Se você tem a pálpebra gordinha, não tem problema. Se você tem o seu olho caído, não tem problema. Se você tem um formato de olho asiático, não tem problema. Muito pelo contrário, é essa diversidade que deixa a gente bonita. A única coisa que vai te diferenciar de você conseguir realçar a sua beleza é pensar o seguinte, que não é a maquiagem, não é o seu rosto que tem que se enquadrar a maquiagem. É a maquiagem que tem que se enquadrar o seu rosto. É você entender do seu formato de rosto, seu formato de olho, a largura da sua boca, que você vai conseguir fazer uma maquiagem que de fato valorize a sua beleza, tá? E isso, gente, vale para tudo. Vale para delineado gatinho, isso vale para contorno do rosto, contorno do nariz, isso vale para contorno dos lábios, tá? Então, na maquiagem, pensa sempre que cada pessoa tem um formato de rosto e de olho diferente. E é isso que vai fazer o jogo de vocês mudarem na maquiagem, tá? É isso que vai fazer o jogo de vocês mudarem na maquiagem, tá? Então, em resumo, esses motivos que eu expliquei aqui para vocês são os motivos que talvez vocês tenham dificuldade na hora de criar esse delineado gatinho. E tem também a questão do produto, né? Luísa, qual é o melhor delineador? É o delineador em gel? É o delineador em caneta? É o delineador em pó? Pensa o seguinte, o delineador melhor para você é aquele que, na hora que você está aplicando, você consegue ter mais precisão na mão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, gente, a gente tem mais precisão na mão quando a gente está aplicando um delineador em caneta, por exemplo. Eu recebo muito de vocês que tem muitas que têm mais facilidade com a caneta. Claro, a caneta, desde criança, a gente aprende a escrever. Então, a caneta, para algumas pessoas, é mais fácil. Eu já não acho. Eu gosto mais de aplicar o delineado, fazer o meu delineado com o meu pincelzinho chanfrado, tá? Que é um pincel específico para criar, para delinear a sobrancelha, criar delineado, fazer também técnica de boca, tá? Então, o melhor tipo de delineador para você é aquele delineador que você tenha mais precisão na sua mão. Obviamente, depois de você encontrar e depois de você identificar o seu formato de olho para você criar esse delineado, tá? Então, não existe certo e errado, existe o melhor que você tenha mais precisão na mão. Tem muita gente que gosta mais de caneta, caneta realmente é mais fácil da gente mexer, porque desde criança a gente aprende a mexer em caneta, escrever, só que
eu já gosto do pincelzinho chanfrado. E eu também prefiro o delineador em gel ou delineador em pó, tá? Eu gosto de fazer o meu delineado com sombra em pó. Então, o que eu faço? Eu molho meu pincel. Deixa eu até ver se tem aqui. Minha sombra preta não tá por aqui. Mas, basicamente, eu molho meu pincel, umedeço meu pincel chanfrado. Pincel chanfrado é esse tipo aqui, ó. Tá vendo? Que tem uma pontinha. Vou mostrar para as meninas do Insta. Ó, ele é fininho. Eu umedeço ele e na hora de aplicar o delineado, eu molho no meu produto em pó e faço o risquinho, tá? Agora, tem gente que tem mais facilidade com o em gel. Qual é o em gel? O em gel é... Eu acho muito parecido o em sombra, quando a gente molha o pincel com o em gel, tá? Só que o em gel, delineador em gel, ele é mais fácil de borrar. Então, quem não tem muita familiaridade, quem tem mais dificuldade com delineado, começa com o delineador como sombra, tá? Pega a sua sombra preta que você usa, umedece o seu pincel e comece por aí, tá? E siga, gente, essas etapas que eu expliquei aqui. Eu vou deixar essa live salva, tá? Pega sempre, tenha o norte de identifique o seu formato de olho, identifique a diferença da pálpebra, né? A largura que você tem aqui de pálpebra, o espaço que você tenha de pálpebra, para você saber se o delineado vai ser mais fininho, se o delineado vai ser mais grosso, tá? Se o seu olho, por exemplo, é muito junto, se o seu olho é mais separado, tudo isso que eu expliquei e dei exemplo aqui para vocês vai valer para diferentes formatos de olho, tá? Vocês identificando isso vai ficar muito mais fácil e aí sim vocês vão conseguir, claro que com a prática, com a técnica, né? Vocês vão conseguir fazer realmente um delineado que valorize o seu formato de olho. Então, antigamente, quando eu não entendia absolutamente nada de maquiagem, né, e eu queria me aventurar nesse mundo, e eu lembro antigamente, quando tinha aqueles delineados, né, gigantes, gente, gigantes, eu falava, meu Deus, meu sonho. Só que depois eu descobri que o meu sonho, na verdade, é fazer um delineado que valorize o meu olho, porque o meu olho tem a pálpebra gordinha. Se eu for criar aquele delineado muito grosso, vai ficar uma grande cagada. Porque não vai ficar bonito, não vai valorizar o meu olho. De que adianta? Tá? Então, esqueçam isso, tá? De, eu vou copiar, vou fazer aquele delineado grosso que eu vi, uma foto que eu vi de não sei quem, vou tentar imitar. Não, porque às vezes, se seu formato de olho não for compatível com essa técnica, não vai ficar bom. E aí vai fugir do seu controle. Você vai ficar puta, vai se olhar no espelho e vai falar, ficou uma grande cagada.